aluninhos! Vamos hoje ao segundo capítulo da nossa história do Saci Epaminondas. Dia, terça pela manhã, temperatura 23 graus, hora 10 da manhã, local Planeta Terra, Brasil, Minas Gerais, município de Sabará, Sala da Luísa. Fato, Luísa surta com o neto. Eduardo Augusto estava sentado em frente à televisão. Lá fora, depois de uma noite inteira pingando chuva, a vida palpitava. Pardais esticavam suas asas, espreguiçando-se. Besouros surfavam nas pedras. O sol brilhava aquecendo as rugas da terra. Luísa ficou realmente brava, vendo o neto grudado em frente à tela, num dia como aquele. Tá fazendo o quê, menino? Assistindo Jokermon. Joque o quê? Você tá me atrapalhando ver o desenho, Eduardo Augusto resmungou no maior atrevimento. Luísa cruzou os braços e ficou olhando para o neto. Pois sim, disse para uma de suas turquesas, desaparecendo em direção à cozinha. Pouco depois, estava de volta, trazendo uma sacola com frutas, pão integral e geleia. Nem falou nada, simplesmente desligou a televisão. Eduardo Augusto quase teve um piripaque. Não passou mal por pouco. Que é isso? Tá louca? O anel de poderes, ele... Chega, menino, vem comigo. Vamos procurar o Epaminondas. Mas... Vamos agora. Ela ordenou numa voz de general, até então desconhecida, ao mesmo tempo em que lambuzava o menino de filtro solar e socava um boné em sua cabeça. Quando saíram, Luísa apontou para a imponente montanha que ficava bem em frente à casa, logo depois do pasto, do rio, da fábrica de doces e da fazenda, onde se criavam avestruzes. Parecia distante, mas de onde estavam conseguiam ver o seu cume, ainda que minúsculo e coberto de nuvens. É ali que o Saci Epaminondas mora, e vamos tirar esta história a limpo agora, pois não gosto que duvidem de mim. Luísa explicou ao neto, ainda aturdido com a rapidez dos acontecimentos. Ali? Mas ali deve ser o fim do mundo, é longe demais. Longe para quem fica parado, ela respondeu, e puxando o menino pela mão, deixou claro quem era Luísa quando surtava. Atravessando todos aqueles lugares, pasto, rio, fábrica de doces e fazenda de avestruzes, caminharam quase uma hora até alcançarem o pé da montanha. Eduardo Augusto já estava com a língua no joelho quando a avó propôs uma parada para descanso junto ao poço. Toda a tribo tirando a roupa, ela gritou. Tá esperando o quê? Perguntou para o neto, que se sentara numa pedra, ou melhor, desabara sobre uma pedra, e estava ali desolado, feito um pinguim no deserto. Esta água está suja, não vou entrar aí nem sonhando, ele protestou quando recuperou o fôlego. Suja? Olha só, ela enfiou a mão mostrando, é a água mais limpa que eu já vi. Ah, é? E esses insetos? É uma porção de folhas e galhos. Isso não é sujeira, é vida. É lixo. Lixo? Menino, as coisas estão um pouco desarrumadas dentro dessa sua cabecinha linda. Lixo são os sacos, vidros e papéis com que vocês emporcalham suas cidades. O que está escorrendo pelo riacho alimenta os peixes e ajuda as plantas a crescerem, portanto é vida, que vai grudar em mim feito lesma quando eu entrar na água. Na piscina lá de casa não tem essa porcaria. Quer saber? Fui! Ela desistiu do neto, desaparecendo num mergulho. O sol era uma frigideira estalando sobre o fogo naquela manhã ali na roça. Sem vento nem sopro, tudo era brasa simplesmente. Eduardo Augusto suava sentindo o calor apertar seu corpo, mas sequer olhava para a avó peixe nem para o lago geladeira. Bom, Luísa disse saindo da água e indo em direção ao neto. Acho que precisamos continuar, ou não encontraremos o Epaminondas em casa.
Daqui a pouco está na hora dele sair para fazer suas traquinagens. Eduardo Augusto olhou para a avó com um misto de desespero e pedido de socorro. Mãe, me salva desta doida! Mas não falou nada, apenas abraçou os joelhos enquanto ela se vestia. A parte mais difícil da estrada era exatamente até o poço. Depois dali, ela subia fazendo curvas suaves até o cume. Enquanto prosseguiam, Luísa cantava umas toadas caipiras. Feijão explorava o caminho cheirando e o menino resmungava, exibindo seu variado repertório de bicos. Não levaram muito tempo até alcançarem o lugar onde a avó dissera ser a casa do Epaminondas. Cadê a casa do tal Saci? O menino foi logo perguntando quando chegaram, pois sua paciência naquele momento não era maior que a cabeça de um alfinete. Luísa colocou a bolsa no chão e começou a explorar o lugar onde estavam. Era uma clareira arredondada, cujo centro impressionava pela limpeza. As bordas onde o mato recomeçara a crescer pareciam aquela casca que finaliza a massa das melhores pizzas, cheinhas e queimadas. Depois de uma breve inspeção, Luísa aproximou-se de um enorme tronco bem no centro da clareira. A árvore ainda continuava de pé, mas o tronco era oco. Dava a impressão de uma pequena cabana onde caberia um chimpanzé ou um saci. Ela fuçou e cheirou, olhou e tocou, até que se virou para o neto com uma expressão estranha e decepcionada. Ué, era aqui. Será que ele mudou, Feijão? Caramba, não estou vendo um resto de comida nem nada, nem um gorro, e muito menos fumo daquele cachimbo fedorento dele. Quando o Epaminondas sai, sempre deixa alguma sujeira para trás. Isso aqui está muito limpo, Luísa continuou, falando com o cachorro, que corria de um lado ao outro, procurando. Eduardo Augusto observava a cena com os olhos de desenho animado, aqueles que saltam para fora, feito bola, quando o personagem encontra algo inacreditável. Saci, Saci. É claro que não existe nem nunca existiu nenhuma casa nem outra coisa de Saci neste lugar. Não fala bobagem, menino. A casa dele era bem ali, agora tenho certeza. Luísa apontou para o tronco. Cansei de comer bolo com chá sentada nessa entrada. Ah, que pena que ele se mudou. Eu gostava tanto daqui, mas enfim, faz parte da vida dos sacis. Eles nunca se apegam a algum lugar. Ai, minha Nossa Senhora, Eduardo Augusto resmungou, olhando para a avó como quem pede um hospício, por favor. Andamos isso tudo para nada, nada, continuou com o mesmo olhar sobre a avó. Se você tivesse aproveitado o banho de cachoeira, não estaria reclamando, pois a água estava uma maravilha. Olha só, o neto começou, mas pensou um pouco, depois fungou, depois suspirou e finalmente sugeriu com toda a calma possível. Vamos embora? Pode ser? Pode ser sim. Luísa respondeu depois de observar Eduardo Augusto por alguns segundos. Juntaram as tralhas espalhadas na clareira e começaram a descida. Desceram em direção ao sítio da mesma forma que subiram. Luísa e Feijão com disposição de atletas, Eduardo Augusto caminhando um pouco atrás dos dois de cabeça baixa, resmungando e fitando os próprios joelhos. Tudo ia bem, mas o menino parou para desgrudar alguma coisa do corpo assim que alcançaram o lago. Luísa tentou aproveitar aquele tempo para meditar um pouco, sentando-se sobre uma pedra e contemplando a água. Temeroso de que aquilo significasse mais alguma de as e suspiros e os e suspiros, Eduardo Augusto se apressou em gritar. Pode ir andando que vou logo atrás. Sim, senhor. Feijão não ouviu a voz do comandante caminhando. Assim que viu os dois retomarem a trilha, Eduardo Augusto recomeçou a perseguição ao inseto agarrado em seus cabelos. E cutuca daqui e dali e vira a cabeça e acha que saiu e não saiu e procura nas orelhas e nos bolsos e cutuca e revira até que, ufa, finalmente conseguiu.
Mas o problema não terminou aí, ele começou aí. Lenta e silenciosa, sorrateira e escorregadia, a noite aproximou-se de seu ouvido e sussurrou: cheguei. Eduardo Augusto tomou um susto tão grande que estremeceu, desde os cabelos até o detalhe mais miudinho de seu corpo. Olhou em volta e só então percebeu, sim, anoitecera. Luísa! Vovó! Luísa! Vovó! Começou a berrar sem conseguir desgrudar-se do lugar, paralisado. Estava sozinho e a única coisa que enxergava era o contorno das árvores, que agora já não pareciam árvores, mas ameaçadores inimigos saídos de um videogame. O caroço, que antes era um adorno do tronco, transformara-se num olho vesgo. Os galhos finos e curvos viraram longas espadas, dobrando-se para atingi-lo. A folhagem, que durante o dia fornecera sombra, de repente transformara-se numa enorme cabeça, cheia de buracos que sugavam tentando engoli-lo. Mãe! O menino chamou, fazendo o que qualquer um faz quando a situação é realmente grave: gritar pela mãe. De um jeito ou de outro funcionou, pois berrar pela mãe ajudou a estimular suas pernas e elas se moveram e andaram e correram e dispararam. O menino desceu sem lenço nem documento morro abaixo, parando aqui e ali para tentar se orientar, o que apenas aumentava seu medo, já que todas as trilhas eram igualmente desconhecidas, misteriosas e indiferentes ao fato de ele estar perdido. E agora? Eduardo Augusto sussurrou sem conseguir raciocinar com clareza. Como se não bastasse a situação, piorou ainda mais quando aqueles olhos avermelhados e nervosos surgiram entre os arbustos, suspensos na escuridão como um quadro sinistro. Epa! Minondas! O menino gaguejou, temendo que fosse o Saci. Os olhos continuaram examinando Eduardo Augusto como um vira-lata aprecia um frango girando no espeto. Aquilo definitivamente foi demais para o menino. Acho que vou desmaiar. Ele ainda conseguiu dizer para si mesmo. Rodou, rodou, rodou e caiu. O que aconteceu? Luísa chegou e sabe de quem eram os olhos? Do Feijão. Dormindo? Tá louca? Eu acho que Olhos, vi os olhos enormes me vigiando. O menino se lembrou apontando para os arbustos. Depois, virando-se na direção da avó, acusou. Você me deixou aqui sozinho. Não, senhor, estávamos indo bem devagar. Você que ficou para trás sem avisar. Por isso voltamos. Quanto aos olhos, deve ter sido Epaminondas, como te expliquei. Este é o horário em que ele costuma sair para passear. Mentira! Era esse pulguento, o menino berrou para o cachorro, que ficou chicoteando o ar com o rabo, tentando brincar. Eduardo Augusto ignorou o Feijão, voltando-se para Luísa. Ele cuspia esqueletos, parafusos e marimbondos, enquanto gritava: eu quero ir embora daqui, hoje, agora, não fico nem mais um minuto nessa droga de lugar. Tá bom, por mim tudo bem, assim que chegarmos você tenta falar com sua mãe novamente. Este fim de mundo nem sinal de celular tem, esbravejou o menino, que por várias vezes tinha tentado falar com a mãe e nada. Para ganhar mais alguns pontos naquela discussão, decretou: eu vou tentar sim, vou tentar 100.000 vezes, até a minha mãe me tirar deste lugar. Enquanto isso, não quero saber mais dessa bobagem de Saci. Vou ficar em casa com meus jogos ou vendo desenho. E é só isso o que vou fazer enquanto estiver nesse buraco. A decisão é sua, Luísa concordou, dando de ombros e chamando o Feijão para descerem. Com raiva ou não, Eduardo Augusto dessa vez não quis correr o menor risco e saiu zunindo atrás dos dois. Assim termina o nosso segundo capítulo. Até o próximo.